Pessoal, então vamos lá, então, oficialmente agora, né? Vamos dar início, então, aqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de projeto de recrutamento e seleção. Sejam muito bem-vindos, toda quarta-feira a gente está aqui. Pessoal, como eu estava falando mais cedo em off aqui com vocês, essas dúvidas de vocês eu vou correr atrás, fiquem tranquilos. E quanto à nossa matéria de hoje, né, eu tenho que falar com vocês, dar sequência na elaboração do projeto, vou mostrar o modelo, só que eu preciso também falar um pouco de recrutamento e seleção, que nós estamos encerrando já essa competência, e eu falei na aula passada que eu tinha umas coisas importantes hoje aqui para falar com vocês. Então, eu vou começar pela parte do projeto, que aí eu tiro todas as dúvidas do projeto aqui com vocês, depois eu fico falando de recrutamento e seleção, nós vamos até o final da aula aí falando de recrutamento e seleção. Gente, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos recapitular. Vocês estão vendo bem minha tela aí? Então, olha para mim, eu estou com o Word meu aqui aberto, né? Só para me certificar, realmente está dando tudo certinho. Estou com o modelo do projeto aqui, ó, no Word, Centro Universitário Augusto Mota. Está todo mundo vendo bem, né? Todo mundo me ouvindo bem, parece, né? Então, posso dar sequência, né? Beleza, obrigado aí por confirmarem aí. Pessoal, olha só. Eu abri aqui aquele modelo do projeto aqui com vocês. O que eu vou fazer, ó? Aqui é aquela capa, né? A capa que eu já tinha falado para vocês. A contracapa, também já tinha, numa aula passada aí, já orientei isso aqui. Falei para vocês, o sumário deixa para depois. Final do projeto todo, quando vocês estiverem praticamente com o projeto finalizado já, é que a gente vem aqui e atualiza o sumário, tá? Então, não precisa mexer com esse sumário aqui agora, não. Até porque se você pode acrescentar ou tirar algum item aqui, então é no final, quando encerrou o trabalho, é que a gente vem e atualiza o sumário. Aí, gente, naquela aula lá anterior que eu dei as primeiras orientações sobre o projeto, eu já orientei vocês a como fazer a introdução, esse histórico da empresa, objetivos do projeto e os currículos dos alunos, né? Eu até já tinha recebido de alguns grupos aí, o pessoal já tinha me mandado, eu já até tinha olhado um aí que eu falei que estava bem legal, respondi lá, esqueci agora o nome da aluna que me mandou. Vamos ver o nosso cronograma aqui, o que a gente tinha estabelecido, ó. Por favor, gente, presta atenção aí. O que a gente tinha estabelecido? Ó, eu ia falar com você sobre a introdução no dia 10/3, que eu falei, e ia dar até o dia de hoje para vocês me enviarem, dia 24/3, serão 14 dias. E hoje, 24/3, eu ia falar da fundamentação teórica e da análise dos processos da empresa. Isso aqui é rápido, vou falar bem rápido disso aqui com vocês. Esses dois itens aqui, eles não são tão complexos, não. O que dá mais trabalho, o pesado desse trabalho mesmo, que vai ser mais trabalhoso para vocês, é o último item aqui, ó. A proposta de mudança. Isso aqui nós vamos perder um pouquinho mais de tempo nele aqui, tá vendo que é 21 dias, depois ainda a gente fica 14 dias fazendo ajuste no projeto. Então, essa parte final aqui, proposta de mudança, é que vai exigir que vocês quebrem mais a cabeça, um pouquinho mais. Essa parte de hoje, fundamentação teórica e análise dos processos, é até mais tranquilo. Então, eu vou explicar a fundamentação teórica para vocês, hoje, 24/3. Vou pedir que vocês tentem me enviar dentro de 14 dias, até o dia 7/4. E hoje também eu vou explicar a análise dos processos, ó. Mas aí você ainda vai ter 21 dias. Você tem até 14/4 para me enviar até a parte 3 aqui do projeto, para eu poder dar uma conferida. Aí, gente, ó, vamos só lembrar o que eu falei anteriormente com vocês.
a gente combina esses prazos, porque o tempo é uma coisa cruel. A gente dorme no ponto, quando vê, está acabando o período aí e ninguém fez nada. Então, assim, eu gosto de estabelecer os prazos, eu sempre, né, dou uma cobrada nos alunos e tal, se não me mandou, eu dou uma cobrada, mas, assim, eu também sou um pouco flexível. Sempre falei com vocês, olha, gente, isso aí eu vou usar o bom senso. O grupo não conseguiu me entregar até a data que eu pedi aquela etapa, me avisa, ó, professor, nós tivemos um problema aqui, estamos ainda com dificuldade, mas já estamos finalizando. Até semana que vem eu estou mandando para o senhor. Beleza, eu vou estar considerando. Agora, se o grupo não me entrega, enrola, não me dá satisfação, pede um prazo até a semana que vem, na semana que vem também não me envia, e também não me dá satisfação. Aí eu que tenho que ficar cobrando do aluno aqui, gente, eu tenho a função de orientar. O aluno tem que fazer a parte dele e me mandar. Se ele tiver com dúvida, se ele tiver com problema, os alunos têm que me comunicarem. Não sou eu que tenho que ficar atrás dos 30 e tantos alunos, né? Não concorda comigo? Mas eu sou bem tranquilo com isso. Agora, mas também, se o grupo some, não me dá satisfação, não me manda a parte dele, cobrei uma vez, não me deu retorno nenhum, eu me sinto no direito de já marcar lá menos 2 décimos lá na pontuação do grupo. Porque é cobrado. Eu mostrei para vocês naquelas primeiras aulas lá, eu mostrei como é que eu vou pontuar, como é que eu vou analisar a nota final. Um dos critérios é a questão dos prazos. Tem vários critérios. Eu mostrei para vocês numa aula aí, né? Mas eu sou tranquilo, eu sou flexível, é só me avisar. Então, hoje, vocês teriam que estar me mandando a parte da introdução. Não sei se todos me mandaram. Depois, a gente vai criar também lá no Moodle um campo para vocês postarem cada parte da atividade. Eu vou orientar vocês disso. Mas eu só preciso saber se vocês estão dando andamento no trabalho. Professor. Se alguém tiver alguma dúvida, já vou ver aí. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa primeira parte, a introdução, então, por favor, por enquanto, Alessandra, por enquanto, pode me mandando pelo WhatsApp mesmo. Pode me mandar lá pelo privado, não tem problema, tá? Se você não quiser mandar lá no grupo, lá não tem problema, manda lá. Só me avisando, professor, trabalho aí do projeto, turma tal, tá aí a nossa parte. Professor. Pode falar. Então, o que acontece? A Maiara, eu falei com o senhor na aula passada, né? Que a Maiara, ela desistiu do curso e a gente aí colocamos a Rayane no grupo. Aí ela foi e enviou para o senhor. Não sei se o senhor está lembrado. Sim. Tá, então tá certo. Foi a Rayane que me mandou o trabalho. Isso, é do meu grupo. Eu falei que estava ok, falei, tá certo, parabéns. Tá certo, então. Obrigado. A Rayane mandou. Tá bom, então. Obrigado. Então, nessa primeira parte, gente, até a introdução, tem alguém aí que tentou fazer e se enrolou e não conseguiu aquela parte lá dos objetivos, dos currículos. Era uma parte até relativamente tranquila, mas alguém precisa de alguma ajuda sobre a elaboração daquela primeira parte? Pode falar, quem levantou a mão. Professor, boa noite, tudo bom? Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta ao senhor. O envio do trabalho pode ser utilizado aquele canal de e-mail que o senhor manda para a gente, o link, ou não? Porque, desculpa, eu não entendi. Ou tem que mandar pelo Zap? Para onde que entra? Então, olha só. Então, eu acho que eu não fui bem claro aqui numa coisa que eu falei. A instituição, deixa eu ver se criou aqui por um acaso, peraí. Eles iam criar, eu ainda não falei nada com vocês, que eu estava esperando criar, eu ainda não fui comunicado, então não sei se já criaram. Eles iam criar um campo aqui dentro do Moodle, eles iam criar um campo aqui, para vocês irem, a cada etapa do projeto, vocês irem postando aqui dentro, para que isso ficasse registrado.
pela instituição. Mas ainda não me falaram nada. Eu até vou cobrar, deixa eu até cobrar aqui, deixa eu anotar aqui, peraí. Como é que é? Local para envio das etapas do projeto. Tá? A faculdade ia criar aqui dentro do Moodle um campinho ali para vocês postarem cada etapa do projeto à medida que fossem desenvolvendo, mas não me falaram ainda, então eu imagino que também não tenham criado ainda. Por enquanto, me mandem pelo WhatsApp. Terminou aquela primeira parte, introdução, me manda pelo WhatsApp. Que aí eu vejo, eu abro, eu analiso e respondo, como eu fiz lá com a Rayane lá. Ela me mandou, no outro dia eu olhei, abri, falei, tá ok, tá beleza, assim mesmo. Aí eu, se tiver que corrigir alguma coisa, eu falo. Pode, por enquanto, me mandar pelo WhatsApp. Tá? Era essa a dúvida? Então, pessoal, olha só. Dando sequência, quem ainda está terminando essa parte da introdução, como eu falei, pode me mandar amanhã, pode me mandar, eu dou mais ainda alguns dias aí para terminar, mas, por favor, só me mantenha informado, né? Vamos estender esse prazo que era até hoje, vou estender até o final de semana, para ficar tranquilo. Essa parte da introdução. Tentem até o final de semana, até domingo aí, terminar essa parte da introdução, me mandar para eu dar uma olhada, e se caso eu estiver tendo dificuldade, me fala, que aí eu vou tentar ajudar, vou tentar ver, e se eu precisar estender o prazo para aquele grupo lá mais alguns dias, eu estendo. A gente tem que ir conversando, tem que ir se comunicando. Não tem problema, não. Não estou dando prazo até o final de semana para vocês me mandarem a introdução do trabalho. Tem alguém querendo falar aí? Sim, professor. No meu caso, o meu grupo já terminou a parte da introdução já. Minha dúvida era só mesmo por onde que enviava, que é pelo WhatsApp, como o senhor explicou. E é por aquele modelo mesmo que o senhor está exemplificando aí para a gente no Word, né? Aquele modelo que eu mandei para vocês. Tá ótimo, então. Pode ir pegar aquele modelo e vai seguindo dentro daquele modelo lá. E aí, então, pessoal, ó, vem a segunda etapa, que é a parte da fundamentação teórica. Essa parte, os alunos costumam ter dúvidas. Então, ó, principalmente porque vocês ainda, muitos de vocês, não estão acostumados a fazer trabalhos científicos. Todo trabalho científico, quando vocês vão fazer lá uma monografia, você está fazendo uma graduação, vai fazer uma monografia. Se você, quando for fazer pós-graduação, também tem monografia. De agora para frente, tudo que você for fazer, né, faculdade, pós-graduação, esses trabalhos aí de acadêmicos e tal, pode ter certeza que eles vão ter um segundo capítulo, normalmente segue esse padrãozinho. Capítulo 1, introdução. Capítulo 2, fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica? A fundamentação teórica, gente, vocês vão levantar toda a teoria que vocês encontrarem sobre aquele assunto que vocês estão falando. Qual que é o assunto que vocês estão falando? O assunto do trabalho de vocês. Por exemplo, tem um grupo aí que está falando, tem 2 grupos falando de recrutamento e seleção. Então, ó, vocês vão começar a fundamentação teórica lá, de acordo com o que a Venato tem, tudo tem que citar o autor. Você não pode ir colocando o que você acha que é recrutamento e seleção, não. Tá? Vocês podem primeiro até fazer uma introdução, né? Neste item, este capítulo do trabalho, vírgula. Nosso grupo vai analisar as teorias existentes acerca do assunto estudado. Um exemplo, né? E aí começa. De acordo com o que a Venato... Peraí.
tudo que aí da agora para frente, tudo que vocês forem citar, tem que colocar o autor, o ano do livro e a página do livro. Desse jeito aqui, ó. De acordo com o Chiavenato, abre parênteses, 2014, página 103, fecha parênteses. O recrutamento interno tem seus prós e contras. Seus prós, vantagens são aproveitar melhor o potencial humano, papapá. E aí, gente, evitem de você copiar o livro com as mesmas palavras do autor. Tente dar uma mudadinha ali, como se você estivesse escrevendo com as suas palavras o que o autor escreveu lá no livro dele. Não é copiar do livro e colar aqui, não. E não é só o livro do Chiavenato também, não. Aí vocês, infelizmente, eu sei que nós estamos vivendo esse momento difícil. O momento está complicado, né? Com esse coronavírus aí. Então, se você tiver uma oportunidade, tente ver lá na biblioteca outros livros que falam sobre assunto e tente acrescentar coisa também de outros autores. Você pode dar uma priorizada no Chiavenato, porque o Chiavenato, você tem o livro em PDF. Eu mandei lá no início. Quem não tiver, gente, quem não tiver o livro do Chiavenato em PDF, é só me falar aqui, ó, porque eu tenho ele aqui. Cadê o bicho? Ó, eu tenho esse mesmo livro, esse livro bonito do Chiavenato que eu uso aqui com vocês, ó, né, que é o livro base nosso aqui. Ó, eu tenho ele em Chiavenato. Ó, eu tenho ele em Chiavenato. Sonhando com Chiavenato. Eu tenho ele em PDF. Ó, igualzinho, gente. Não tem nenhuma diferencinha. Esse PDF aqui, ó, esse livro dele em PDF, eu mandei para vocês. Então, não é desculpa falar que você não tem o livro. Eu vou pôr lá de novo lá. Vou pôr de novo lá no grupo, lá. Fica tranquila. Vou pôr lá de novo lá no grupo. Deixa eu anotar aqui. Enviar. Estou ficando velho, tenho que ficar anotando tudo. Livro do Chiavenato. E aí, gente, ó, deixa eu falar para vocês aqui. Deixa eu tentar dar um outro exemplo para você entender. Aí você vai citando, né? Você vai pegar lá no livro. Se você está falando de recrutamento e seleção, então você vai pegar a parte do livro que fala de recrutamento e seleção e vai citar o máximo possível de coisas que ele falou sobre recrutamento e seleção, que é a fundamentação teórica do trabalho. Porque depois você vai fazer uma análise nas próximas etapas, você vai fazer uma análise de como que está o recrutamento e seleção lá na empresa. E no capítulo 4, você vai dar uma sugestão para a empresa de melhoria dos processos. Então, você tem que se embasar, você tem que fundamentar o seu trabalho, levantar tudo aí que os autores principais estão falando sobre recrutamento e seleção, no caso, se o seu trabalho for sobre recrutamento e seleção, tudo que aí você pode falar, os conceitos básicos de recrutamento e seleção, você pode falar as diferenças do recrutamento interno com o recrutamento externo, as vantagens do recrutamento interno e do recrutamento interno. Aí você vai pegando o livro aqui, ó. Você tem que pegar o livro aqui do Chiavenato, dar uma lidinha e você vai falando. Você vai ver aqui, ó. Vou até pegar aqui, dar um exemplo para você, ó. Ó, um exemplo aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, na página 101, conceito de... Oi. Como é que se pronuncia o nome dele? Chiavenato. Chiavenato. Tem gente que fala Chiavenato. Ah, tá, ok. Chiavenato. Eu vou mandar lá no... Porque eu estou com o WhatsApp fechado aqui. Daqui a pouco, quando eu der o intervalo, eu mando no grupo lá. Escreve Chiavenato. Escreve assim, ó. Chiavenato. Hidalberto. Eu falo Chiavenato porque eu vejo pessoas falando Chiavenato, eu acho que é o certo. Tem gente que fala Chiavenato, mas eu acho que é Chiavenato.
Hidalberto Chiavenato. Então, um exemplo aqui, ó. Tem no livro dele, na página 101, ele está falando, ó, conceito de recrutamento. Ele falou, o recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos no mercado de recursos humanos, para abastecer seu processo seletivo. Então, você pode colocar lá no seu trabalho. E você vai variando. Uma hora você coloca, de acordo com o que Chiavenato, abre parêntese, 2014, página 101, fecha parênteses. O recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidato no mercado de trabalho para abastecer seu processo seletivo. Beleza, né? Aí você continua lendo o livro, aí ele está falando ali, recrutamento interno e recrutamento externo. Aí você coloca lá. Aí você varia um pouquinho. Conforme Chiavenato, 2014, da página 102, do ponto de vista da sua aplicação, o recrutamento pode ser interno e externo. O recrutamento interno é isso, isso, isso. O recrutamento externo é isso, isso, isso. Aí tá beleza, vai lendo. Ele está falando, ó, qual o foco do recrutamento? Ele está falando qual que é o foco do recrutamento. É interessante também. Tudo que você vê que é interessante sobre a matéria, coloca. Aí você vai variando. Segundo Chiavenato, ano tal, página tal, o recrutamento pode ter foco na busca de candidatos para preencher a característica do livro dele. E aí, gente, não fique só. Você pode pegar mais coisas do Chiavenato, porque você já tem o livro dele em PDF, vai facilitar a sua vida. Mas pegue e tente pesquisar. Ah, e você pode completar com coisas da internet também. Não é bom, é você citar só coisas da internet, né? Se você ficar citando só internet, só coisas da internet, se algum professor ver o seu trabalho, se tiver uma banca avaliadora, por exemplo, no nosso caso aqui, a banca, quem vai avaliar sou eu. A banca vai assistir só a sua apresentação. Mas naqueles casos que você está apresentando um projeto, um TCC, uma monografia para uma banca, e a banca está com o seu projeto avaliando, se eles perceberem que você está citando só coisa de Google, só coisa de internet, eles vão tirar ponto, vão chamar atenção, porque, na verdade, o que é melhor mesmo você citar, coisas de livros de autoridades do assunto. A internet pode ser usada para completar, né? Se você pega aqui, então, ó, recrutamento e seleção, dá uma analisada no site que tem disponível aí, ó. Ó, vou abrir um site qualquer aqui, ó. Vou fazer um exemplo para você ver aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é recrutamento e seleção? O site senior.com.br, papapá. Então, ele está falando, ó, o que é recrutamento e seleção? Se eu estivesse fazendo um trabalho, eu ia copiar aqui, colar e dar uma modificada. Ó. Clica com o botão direito, clica nesse azinho aqui, que ele já vem com a mesma fonte, ó. Importante isso aqui, gente, é uma dica. Uma dica aqui para quem tem pouco conhecimento de Word. Eu marquei o texto ali, dei o Ctrl+C. Por que eu não vou dar Ctrl+V direto? Se eu der Ctrl+V direto, ele vem com a mesma fonte que estava lá. Tá vendo lá que está verde, a letra cinza, com outro tipo de letra. Você pode dar um Ctrl+V, desde que você venha aqui nesse negocinho aqui, ó, nessa orelhinha, opções de colagem, e clique no último azinho. Esse último azinho aqui, ó, ele cola o texto com a mesma fonte que você estava usando. Então, você tem duas opções. Pode dar um Ctrl+V e ir lá na orelhinha, ou eu gosto de vir com o botão direito do mouse, ó. Eu clico aqui com o botão direito do mouse e vem direto nesse último azinho aqui, ó, que ele já cola, tá vendo que a fonte é igualzinha. Aí eu colei o texto ali, eu venho cá e copio também o de onde eu tirei, ó. Eu clico lá no link do site, ó, marquei o link do site, dou um Ctrl+V, volto aqui e faço, ó. Vou variar, peraí que eu vou variar aqui um pouquinho. Segundo o site, aí eu dou um Ctrl+V aqui. Aí o site, peraí um pouquinho, peraí, gente.
Fazer daquele jeito que eu falei, para ficar igualzinho. Aí, quando eu estou copiando coisa do site, às vezes ele costuma ficar esquisito assim, ó. Não tem jeito, não. Não é todos que ficam esquisitos assim, não. Você pode tirar essa parte aqui, que ele vai dar certo também do mesmo jeito, ó. Tirar esses textos que eu acho chato para danar aqui, ó. Eu acho que ele fica mais bonitinho. Ó. Acesso em. Aí, quando você copia coisa de site, você tem que colocar o dia que você pesquisou. Acesso em 24 de março de 2021. Ó. Tá vendo? Segundo o site senior.com.br/blog/recrutamento e seleção que você precisa saber, acesso em 24 de março de 2021. Recrutamento e seleção de pessoas nada mais é do que o processo da área de recursos humanos que tem a função de atrair e escolher o profissional, papapá, papapá. Se você estiver pesquisando aí, deixa eu procurar alguma coisa aqui sobre recrutamento interno e recrutamento externo. Ó, né? Eu peguei uma parte do livro do Chiavenato, mas eu quero completar com uma parte de um site qualquer. Então, olha lá, ó. Está falando lá, recrutamento interno e externo, o que é melhor para a minha empresa. Está falando do recrutamento interno. Ele está falando de prós e contras, ó. Aí está falando o que é o recrutamento interno. O sucesso do recrutamento interno depende do momento estratégico que a instituição... De repente, você viu esse parágrafo aqui, ó, e achou esse parágrafo aqui interessante, falando do recrutamento interno. Você vem cá, copia, Ctrl+C, vem cá, coloca aqui agora. Conforme o site... Ó, copiei e colei o texto lá do site, mas aí eu tenho que colocar a fonte, ó. Colocar a fonte. Colocar também acesso em 24 de março de 2021. Ó, aí eu estou fazendo a minha fundamentação teórica, ó. Eu estou colocando aqui, de acordo com o Chiavenato, falando de recrutamento interno. Falei, segundo o site, tal. Recrutamento e seleção de pessoas, é isso, é aquilo. Conforme o site, tal. Acesso em 24 de março. Sucesso do recrutamento interno depende do momento estratégico que a instituição vive. Estou me fundamentando. Estou fundamentando o meu trabalho. E aí, gente, ó, só recapitulando, hein? Não fica só copiando e colando coisa de internet, não. A internet ela é boa para complementar, né? Mas você deve priorizar coisas de livros, de artigos científicos, sei lá, né? E coloque, você dá uma prioridade para o Chiavenato, porque você tem o livro do Chiavenato. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, então às vezes fica difícil você sair para ir para bibliotecas buscar livros. Então, você tem o Chiavenato. Eu vou ver se eu consigo mais algum livro em PDF para mandar para vocês. Tá? E aí, gente, ó, se eu conseguir livros em PDF, outros livros para mandar para vocês, eu mando, que aí você vai mesclando. Vai falando um pouco de Chiavenato, vai falando um pouco do outro autor, vai falando um pouco de coisa da internet, volta no Chiavenato, volta no outro autor, cita mais alguma coisa da internet, aí seu trabalho vai ficando mesclado. Você não fica só focando num autor só, nem só focando só na internet. E aí, essa fundamentação teórica aqui, ó, é bom que ela tenha aí umas 2 páginas, 3 páginas. Quanto mais coisa você colocar... Gente, eu entendo uma coisa, né? Esse nosso projeto aqui, eu estou sendo até benevolente, eu estou falando 2 páginas aí de citações,
tá legal, tá razoável, 2 pagininhas e tal. Porque quando você está fazendo uma monografia mesmo, para concluir seu curso, que você vai ter uma banca avaliadora do seu trabalho, como eu falei, aqui no dia da nossa apresentação, não vai ter uma banca avaliadora. Alguns professores participam só para assistir a apresentação. Eles nem vão ver o seu trabalho, eles vão ver só a sua apresentação. O trabalho, quem vai analisar, julgar, vai ser eu. Trabalho no Word, né? Vocês vão só mostrar o PowerPoint para eles. Então, eles não vão nem vão ver a fundamentação teórica de vocês. Agora, se você vai apresentar um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, e tem uma banca avaliadora, esses professores de banca, eles gostam de ver a fundamentação teórica. Quanto mais citações você colocar, e quanto mais citações de autores renomados daquela área, melhor. Aí ele vê lá 4, 5 páginas de fundamentação teórica, o cara já fala, opa, esse pessoal tá brincando, não. O cara pesquisou mesmo. 5 páginas de fundamentação teórica. Já teve um conceito. E eu, gente, você precisa de ver, esses professores de banca, eles pegam um trabalho e eles vão direto lá na fundamentação teórica, para ver se o aluno teve trabalho de pesquisar mesmo. Ganha ponto. De cara, quem tem uma fundamentação teórica, que é sinal que você pesquisou, é sinal que você leu muitos livros, é sinal que você leu livros de autores variados, sinal que você pesquisou na internet e teve trabalho de fundamentar o seu projeto lá, o seu trabalho que você está fazendo. Então, tá uma dica que eu estou dando aqui. Deixa eu ver, eu acho que da fundamentação teórica não tinha muita coisa para eu falar para vocês, não. Basicamente era isso. Dessa parte da fundamentação teórica, alguém não entendeu o que é para ser feito? Ou ficou claro essa parte da fundamentação teórica para você fazer? Ah, só uma última coisa aqui, pessoal, olha só. Eu estou falando de recrutamento e seleção, desculpa, mas eu estou sendo repetitivo, não, porque, né? Mas quem está falando de avaliação de desempenho, então vai pegar o assunto avaliação de desempenho. Se você está falando sobre treinamento e desenvolvimento, vai pegar o livro do Chiavenato, ó, deixa eu até te falar aqui, ó. Tem 2 capítulos, capítulo 12. Capítulo 12 e 13, se eu não me engano. Capítulo 12 fala de treinamento. Aí o seu grupo está falando de treinamento. Então, você vai vir aqui no livro do Chiavenato, aqui, ó, página 310, ele está falando conceito de treinamento. Aí, se o seu trabalho é sobre treinamento e desenvolvimento, você vai começar lá, ó. De acordo com o Chiavenato, entre parênteses, 2014, página 310, fecha parênteses, o conceito de treinamento pode assumir vários significados. No passado, vai citar. E aí vem falando mais coisas de treinamento, falando de desenvolvimento, tipos de treinamento, as etapas. Vai pegar lá a fundamentação falando de etapas de treinamento e desenvolvimento. Aí busca coisa da internet, vai lá na internet, lá, digita lá na internet. Treinamento e desenvolvimento. Vem cá, digita, ó. Treinamento e desenvolvimento, ó. Vai ler os sites aqui, que tem coisas interessantes falando de treinamento e desenvolvimento, olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, diferença entre treinamento e desenvolvimento. Aí você tem que ter um trabalhinho de pesquisar esses sites aí para fazer a sua fundamentação teórica sobre treinamento e desenvolvimento. Alguém tinha levantado a mão aí, eu atropelei a pessoa. Quem que era? Não deixei ela falar. É a Amanda, né? Amanda, quer dizer alguma coisa, querida? Eu, Lívio, também levantei a mão, professor. Quem? Lívio Lopes. Pode falar, então. Aproveita que você está aí, pode falar. Então, o que acontece? Boa noite a todos. Por questões burocráticas, eu só estou participando da aula integral hoje, né, com o senhor. Eu vi uma aula gravada, porém eu ainda não estou em nenhum desses grupos aí, porque eu estou entendendo que é um trabalho de grupo. Eu estou entendendo aí a sua explicação, as suas instruções, está sendo super didático, porém eu ainda não estou em nenhum desses grupos, tá? Eu estou literalmente pensando hoje. Isso. Você é de Bom Sucesso ou Campo Grande? Bom Sucesso. Então, pessoal de Bom Sucesso, tem alguém aí
que poderia me falar se tem algum grupo aí que poderia resgatar o nosso Lívio aí para ele entrar no grupo, gente? Pode vir para o nosso grupo, Lívio. Ok, Kátia, ok. A Cristian. Christian, perdão. É grupo da Cristian, Kátia. Ok, a voz parecida com a da Kátia. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, professor. A lista vai se adicionar. Tá ok. Muitíssimo obrigado. Desculpa o incômodo. Não tem nem incômodo nenhum, não. Bem-vindo, Lívio. Kátia, quer falar alguma coisa? Ok, Não, obrigado. bem, só dando gosto dessa aí. Ok, obrigado. Ó, estão pedindo aí o número do Lívio. Lívio, você pode passar para o pessoal Vou passar aí? agora. Digitar? Vou passar agora, obrigado. Nada. Enquanto ele vai digitando o telefone dele, a Amanda ainda queria falar alguma coisa ou de repente ela apertou sem querer lá levantar a mão? Amanda, tá aí, Amanda? Amanda Silvestre ou a outra Amanda? Tem duas Amandas, sou eu? Quem tá aqui com a mãozinha levantada, a Amanda Silvestre. Às vezes foi sem querer. Professor, perdão, foi sem querer. Não tem problema não, isso acontece. Não tem problema não, gente. Às vezes sem querer esbarra no negocinho aí. Não tem problema não. Tá bom, obrigada. Eu acho que o Lívio já mandou aí o número dele, ó. Então, vocês adicionam ele lá, vão se falando, aí vocês... A missão é de vocês, gente, vocês distribuírem as tarefas aí. Aí eu não vou me meter, né? Quem que vai fazer o quê? Vocês é que tem que entrar num acordo. Se tiver algum integrante que não está ajudando muito, não está fazendo nada, então vocês é que têm a missão aí de chamar a atenção da pessoa, fulano, ó, participa mais, vamos te dar uma missão aí, me ajuda com a fundamentação teórica, procura alguma coisa aí, manda pra gente. Aí esses trabalhos, gente, eles são muito bons, porque vocês já começam aqui a aprender a trabalhar em equipe. Infelizmente, nas empresas, uma das coisas que as empresas hoje mais buscam nos profissionais é aqueles que sabem trabalhar em equipe. O cara pode ser excelente na função dele lá, mas ele não trabalha bem em equipe, perde o valor para a empresa. Que hoje, hoje, as multinacionais hoje, essas grandes empresas aí, elas têm não sei se a gente vai chegar a ver isso aqui nesse período, mas em algum momento alguém vai falar com você sobre trabalho em equipe, formação de equipes. Tem uma parte do capítulo do Chiavenato aqui, no livro dele, procura lá para você ver, que fala um monte de coisa sobre trabalho em equipe, como formar equipes. Então, tem empresas hoje aí, elas usam uns conceitos modernos sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui, só para mostrar para você, tem a página para uma hora você ler. Quer ver? Eu fiz um trabalho, o ano passado, para uma empresa que eu estava prestando uma consultoria. Quer ver? Porque não estou fugindo do assunto, não, gente, porque isso é interessante. Quer ver? Rapidinho, deixa eu só achar aqui a parte do... Se eu acho aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso é importante, nossa. Espera aí, onde é que estava? Treinamentos. 4/9. Acho que é esse aqui. Deixa eu só ver se é esse aqui mesmo. Não. Peraí, esse aqui não. Desculpa, eu não estou mudando de assunto aqui, não, porque isso aqui é importante. Eu falei sobre estratégia do Oceano Azul, agora que eu lembrei. Onde é que está esse troço, hein, cara? Eu vou mandar no grupo depois. Deixa eu mandar. Não está aqui. Trabalho em equipe. Formação de equipes. Eu vou mandar para vocês lá no grupo essa parte do livro. Se não vou perder tempo aqui, porque é Venato, onde ele fala como é que as empresas modernas hoje agem. Por exemplo, tem uma empresa aí que ela está com algum problema lá, que ela precisa resolver, desenvolver uma nova tecnologia. Em vez dela contratar uma consultoria externa, pagar caro aí numa pessoa de fora para vir desenvolver aquele projeto lá, ela forma uma equipe interna. Ela pega aquelas pessoas que ela julga que tem capacidade para trabalhar naquele projeto, então pega uma pessoa de cada área. Por exemplo, você desenvolver um projeto, precisa de um bom cara, um bom design gráfico. Aí pega um cara lá da área de design lá e bota ele na equipe. Precisa de um cara do marketing também, pega o cara. Precisa de uma pessoa da área de RH, porque vai precisar de
treinar o pessoal, recrutar gente para fazer aquele projeto, precisa de um cara da área financeira, porque vai fazer o projeto, precisa de calcular o valor do custo daquele projeto. Então, pega uma pessoa de cada área, forma uma equipe para desempenhar, para desenvolver aquele projeto interno, sem precisar contratar fora. Então, para você ver, essas pessoas, você pode ser muito bom lá na área financeira. Se você não trabalha bem em equipe, vai ficar de fora. E aí, essas pessoas que participam desses projetos, elas não ganham aumento de salário, não, mas ganham prestígio com a diretoria. Você ganha alguma coisa. Ó, se o projeto estando pronto aí, vocês vão ganhar uma premiação, vai ganhar algum bônus, vão ter o direito aí a uma folga extra, alguma coisa qualquer para compensar a pessoa que trabalhou naquele projeto lá. Então, é importantíssimo você trabalhar bem em equipe. E você, quando está fazendo esse projeto aqui nosso, você está desenvolvendo essa habilidade sua de trabalhar em equipe, né? Então, vamos dar sequência aqui, então. Falei da fundamentação teórica. Depois, se você ainda tiver dúvida sobre a fundamentação teórica, você pode me procurar, me mandar um WhatsApp, que eu torno a esclarecer para você a dúvida que você tenha. E aí, a parte 3, ela parece que é difícil, mas não é. Aqui, ó, descrevam aqui, da forma mais detalhada possível, a situação real que encontraram na empresa. Como ela faz o processo, quem que faz, quando que ela faz. Então, vamos dar um exemplo agora da parte lá de avaliação de desempenho, que eu falei menos. Suponha que o seu grupo, sua equipe, seu grupo que vocês formaram, vou dar um exemplo. Ele vai fazer o trabalho sobre avaliação de desempenho da empresa TIM. Vamos supor que tenha um integrante do grupo que é funcionário da TIM e conversou com o RH da TIM, o RH da TIM falou, não, pode fazer o trabalho aqui sobre a gente, e se propôs até a passar um pouco para vocês de como é que é feito a avaliação de desempenho lá da TIM. Aí vocês vão analisar, né? Vão analisar como que é feito. A TIM, como é que ela faz o processo dela de avaliação de desempenho? É trimestralmente? É semestralmente? Ou é anualmente? Quem que fica responsável por desenvolver o processo de avaliação? Lembre-se que nós ainda vamos, nas próximas aulas, avaliação de desempenho, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Nós estamos agora terminando o módulo de recrutamento, a competência, recrutamento e seleção. Vamos entrar depois já em treinamento e desenvolvimento. Daqui a pouco estamos falando de avaliação de desempenho. Então, vamos avaliar quem faz o processo. Aí, de quanto em quanto tempo que isso é feito? Qual a metodologia que eles usam na avaliação de desempenho? E aí vocês, daqui a pouco, vocês já vão estar estudando comigo, com a Fabiana, os processos de avaliação de desempenho, como é que são feitos. Aí vocês têm que avaliar. O processo que eles fazem lá hoje está bem feito? Né? A metodologia que eles usam está de acordo com as modernas teorias que vocês estão vendo aqui? O prazo que eles estabelecem para fazer a avaliação é o melhor? Tá correto? Você mudaria alguma coisa? Então, aqui você vai fazer uma pequena análise de como que a empresa faz lá. Se você está analisando, por exemplo, treinamento e desenvolvimento, nós vamos começar a ver na semana que vem. Aí você vai analisar, por exemplo, a White Martins. E vai analisar lá o treinamento e desenvolvimento da White Martins. Aí você vai ver. Primeiro, a empresa faz treinamento e desenvolvimento. Os treinamentos em desenvolvimento lá que fazem são de acordo com o que vocês vão estar vendo aqui ao longo do período. De quanto em quanto tempo eles fazem treinamento e desenvolvimento? Existe uma metodologia desse treinamento e desenvolvimento? O treinamento e desenvolvimento é preparado com base nas avaliações de desempenho, que aí a gente vai ver isso ao longo do período ainda, tá? Vocês estão terminando uma competência, agora vão começar as próximas. Então, nós vamos falar bastante sobre isso. E aí, vocês modificariam alguma coisa? Teriam alguma sugestão para dar lá para a empresa, que pudesse melhorar esse processo? Que aí, essa sugestão de melhoria é no capítulo 4. Aí, não vou falar sobre isso agora, não. Não se preocupe com... Por enquanto,
por enquanto, não precisa de você preocupar em já arrumar sugestões de melhoria, não. Isso é a próxima e última etapa. Agora, por enquanto, é só analisar se faz corretamente, se os processos que eles aplicam estão dentro do que a gente está vendo aqui, estão corretos, ou se não estão corretos. E aí, se você, por exemplo, está fazendo lá seu trabalho sobre recrutamento e seleção, aí vai analisar lá a empresa, sei lá, Oi, um exemplo aqui. Como é que a Oi faz o processo de recrutamento e seleção? Ela faz o processo da forma correta? Quando abre uma vaga lá, como é que ela anuncia essa vaga? Quais os canais que ela anuncia as vagas? Ela usa mais recrutamento interno ou ela também usa bastante recrutamento externo? Como é que ela trabalha recrutamento interno e externo? Né? Como é que é feito os processos de entrevista, de seleção lá? Como é que eles adotam isso lá? E aí vocês vão ver, pode melhorar alguma coisa? Tá certo, tá tudo bem, pode melhorar alguma coisa? Aí agora também não precisa te preocupar com as sugestões de melhoria. É só analisar como é que é feito lá. Aqui você deve gastar aí uma pagininha. Uma página que você consegue descrever como que é feito o processo lá. Se passar de uma página, melhor ainda. Se der 2, 3 páginas, melhor ainda. Mas aqui é resumir, né, da forma mais detalhada possível, o que vocês encontraram lá com a análise que vocês tiraram. Aí, gente, a próxima etapa, que eu não vou falar agora, que é lá para frente, aqui na quarta etapa é que vocês vão dar sugestões de melhoria. Por enquanto, não precisa se preocupar com isso. Gente, então, entenderam? Captaram aí? Falei muita coisa aqui, muita informação ao mesmo tempo e ficou confuso? Gente, eu acho que a Samara é que também estava precisando de grupo, não é, Samara? Samara chegou agora aí, ó. Ela está aí, por acaso? Professor. Tem 2 Samaras aqui. Tinha uma, eu me lembrei agora. Quem que ia falar aí? Eu, Carla. Diga, Carla. Então, o nosso grupo vai estar falando sobre avaliação de desempenho. Eu tive uma ideia de entrar em contato com a profissional de RH da empresa, que a empresa que nós vamos estar falando, a empresa que eu trabalho, tem mais dois do grupo também que trabalham na mesma empresa, para ver qual é a visão do RH no sentido de avaliação de desempenho. Porque eu, como funcionária colaboradora, eu tenho uma percepção do que a empresa faz. Mas eu acredito que existam outros processos que, de repente, eu nem tenho conhecimento, por ser uma empresa de grande porte, vou botar assim. Então, eu posso, assim, na descrição desse terceiro tópico, colocar essa enquete, porque eu formulei umas perguntas para mandar para ela, ainda não mandei, a respeito disso, de processos de avaliação de desempenho que eram feitos na empresa, hoje em dia não é mais, e de processos que eu vendo como funcionária que estão sendo feitos e processos que podem estar acontecendo, mas eu não consigo perceber como funcionária. Posso colocar vamos dizer assim, descrever isso como forma de enquete ao RH, ou eu tenho que descrever só na minha visão? Não, pode fazer dessa forma que você pensou aí, sim. Tá perfeito a sua visão. Não tem problema, então. Eu só sempre peço, né, Carla e demais aí, gente, ó, esse projeto, né, eu não estou aqui, gente, querendo que vocês arrumem problemas lá com a empresa que vocês estão trabalhando, né? Custa arrumar emprego e depois... Não, mas isso aí não tem problema não, porque eu já conversei e tudo mais, e eles estão de acordo em colaborar. Então, assim, é só umas perguntas do que pode, assim, de repente, eu não ter a visão, mas está sendo feito e eu queria acrescentar no trabalho. Então, não tem problema colocar como se fosse um questionário
uma pesquisa, não. Não, mas você pensou certíssimo. Pensou certíssimo. Então, gente, só para concluir isso que eu falei aqui, né, para exemplificar para você, né, se você está analisando lá a empresa que você trabalha lá, converse com a pessoa do RH e explica para ela, ó, nosso projeto, você não vai precisar de expor nada da empresa, não é para expor números, nós não queremos saber faturamento da empresa, não quer saber nada disso, não. É se ela faz um processinho lá, mas como é que é feito? Tal, agora, se você vê que o RH também falou assim, olha só, nós não gostamos que a pessoa faça trabalhos escolares sobre a nossa empresa, então, até não é uma boa opção. A última coisa que a gente quer é que o aluno vá fazer um trabalho e seja mandado embora da empresa, porque a empresa descobriu que ele está trazendo informações sigilosas da empresa dele para a faculdade. Então, tudo é uma questão de bom senso. Você não precisa de informação sigilosa, porque é só saber qual o método que usa para avaliação, qual o período que vocês fazem avaliação, como é que é feito e tal, entender mais ou menos para ter uma noção. Então, você não está trazendo informação sigilosa, não está expondo a empresa. Ninguém vai ficar aqui falando mal que a empresa faz errado. Não, nada disso. Depois dá uma sugestão de melhoria. Então, não vai, de forma alguma, quero que comprometa ninguém lá no seu emprego, não. Tá? Por favor. Tá? Gente, alguma dúvida aí sobre essa parte aí do projeto? Que aí depois eu quero dar um pequeno intervalo de 5 minutos. Eu queria falar umas coisas muito importantes com você sobre recrutamento e seleção, para a gente encerrar essa semana aí. Ou ninguém tem dúvida, e eu posso, então, dar um intervalo e voltar falando sobre recrutamento e seleção. Foi claro? O Ronald está falando, foi bem claro. Se tiver qualquer dúvida também, gente, depois eu tiro a dúvida. Não tem problema não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que está faltando 5 minutos para as 8. É um intervalinho. Pode ser intervalo de 10 minutos? Pode. Então, vou fazer o seguinte, eu também estou precisando de... Eu cheguei um pouco correndo aqui. Gente, 10 minutos, hein? Precisando comer um negocinho ali também rápido. 8h05, eu estou voltando. Gente, e quem puder assistir essa segunda parte, venha, porque eu tenho coisas muito bacanas para a gente falar aqui de recrutamento e seleção. Tá? Não deixa de assistir, não, que é legal. Já estou voltando aí. Eu falei agora há pouco da Samara. Cadê a Samara? Eu chamei ela mais cedo aqui, ela não respondeu. É a Samara dos Santos. É que está sem grupo, não é isso, Samara? Você está aí? Sim, professor, eu mesma. Você, só me lembra aí, você é de Bom Sucesso ou de Campo Grande? Bom Sucesso. Então, pessoal, olha só, tem mais uma última aluna aí precisando de um grupo de Bom Sucesso, que é a Samara. Samara dos Santos. Tem uma outra Samara aí. Qual é o seu nome completo? Samara dos Santos? Moraes. Samara dos Santos Moraes. Samara dos Santos Moraes. E o pessoal de Bom Sucesso que tiver aí, alguém pode ajudar? Colocando a Samara lá no grupo, gente, por favor. Depois da água, o café não bebido. Hein, pessoal de Bom Sucesso? Quem pode... Seja bem-vinda, Samara. Quem está falando? A Christian. Christian. Opa, Isso, então arrumou o grupinho aí para Samara. Você precisa do celular dela para acrescentar ela no grupo de vocês? Sim, Samara. Larissa. Passa que a Larissa vai acrescentar ela. A Larissa é a nossa administradora. Samara, você tem como passar seu número aí? Tenho sim. Eu Você tem falo como... ou mande? Digita, tem como digitar? Ou é difícil? Tá bom. Foi mais fácil, né? Ela está digitando aí, gente. Eu acho que a gente fecha esses grupos todos aí. Chegou o número da Samara aí. Então, Samara, eles vão te incluir lá no grupo. E aí, como eu falei anterior, agora há pouco eu falei, vocês distribuem essas tarefas aí, né?
E qualquer dúvida que tiverem, a gente vai se falando lá. Pessoal, então eu vou dar sequência aqui, porque eu tenho muita coisa para falar. De repente nem vai dar tempo de eu falar tudo que eu preciso falar. Muita coisa importante sobre um assunto assim que para mim é um dos assuntos mais importantes que tem dessas matérias que a gente está vendo. Não é o mais importante, não todos os assuntos têm a sua importância, mas é um assunto dos mais importantes que tem, que é recrutamento e seleção. Já está aqui no modo de apresentação, acredito que vocês vão ver bem o meu slide lá, qualquer coisa me dê um grito aí. Então, gente, olha só, em primeiro lugar, semana passada eu já falei, quem não viu, assista a aula da semana passada, onde eu falei do prós e contras do recrutamento interno e externo, falei do recrutamento misto. Dei um exemplo aqui no final da aula, falando de uma vez que eu participei de um processo de recrutamento misto e tal. Falei que nessa aula de hoje, eu ia começar falando aqui das fontes de recrutamento interno, fontes de recrutamento externo, desculpa. Tá? Só que antes, gente, eu queria só inverter, era para ter invertido esses slides aqui, eu queria ter invertido e esqueci de inverter. Então, estou invertendo esses slides aqui, que eu queria primeiro dar um exemplo para vocês aqui de uma etapa de um processo seletivo, porque aí, eu falando esse slide todo com vocês aqui, a gente já ganha tempo no raciocínio dos próximos assuntos que a gente for falar. O que eu tenho para falar sobre isso aqui com vocês? Eu tenho que ir com calma aqui para que eu me certifique de que eu não esqueci de falar nada. Em primeiro lugar, eu tinha falado nas aulas anteriores aí que esse processo, né, um processo seletivo, ele é composto, na verdade, a gente pode dividir em 3 fases: atração, recrutamento e seleção. A gente costuma falar recrutamento e seleção, né? Mas se você pegar, eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês um livrinho aqui da FGV, ó. Olha o nome do livro da FGV, ó. O livro da FGV, ele chama Atração e Seleção de Pessoas. Então, a atração é um processo hoje fundamental que faz parte das empresas modernas hoje. Elas se preocupam muito com essa parte da atração, você atrair bons candidatos, né? Para que você consiga fazer um bom recrutamento. E muita gente, eu já vi fazendo uma pequena confusão, falando que recrutamento e seleção, trata de recrutamento e seleção como se fosse uma mesma coisa. E são processos distintos, bem distintos. É por isso que eu gosto de mostrar para você esse slidezinho aqui, que é o mesmo que criei, para a gente entender exatamente o que é um, o que é outro, qual o papel de cada um e como que isso é feito. Em primeiro lugar, outra coisa também importante aqui, pessoal, ó, é que eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma empresa que faz um processo tradicional de recrutamento, pegando currículo, para a gente entender que eu sei que hoje, a gente sabe que hoje, uma boa parte dessas grandes empresas aí estão adotando mais esses recrutamentos online. Tem um site lá onde você vai lá e cadastra seus dados lá, você nem chega nem a enviar currículo para a empresa. Você abre, clica lá no botãozinho lá, ela te joga lá para o site da empresa, para o sistema da empresa, aí você coloca o seu nome, seu endereço e vai colocando seus dados. E vai preenchendo os campos já. Aí vem colocando nível de escolaridade, se você coloca lá ensino superior, aí tem uns que te pedem qual período você está, marca lá, 3º período, e vai preenchendo. Aí tem um campo para você preencher suas experiências profissionais. Aí, nível de línguas, aí você clica, aí tem lá, inglês, básico, intermediário ou fluente, espanhol, básico, aí você vai marcando. Aí vai para a parte informática, né? Aí tem lá Excel, básico, intermediário e avançado. Word, básico, intermediário e avançado. Você vai só marcando, né? Colocando os seus dados lá, aí no final você salva. Quando você salva, ou envia, né? Enviar, salvar e tal,
você enviou seus dados para dentro do sistema de recrutamento e seleção lá da empresa lá. Tenho certeza que muitos de vocês aí, com certeza hoje, já devem ter se cadastrado em vários sites aí de empresas que estão oferecendo vagas, né? Mas, para a gente poder entender esse processo direitinho mesmo, é bom a gente começar analisando como é que isso vinha sendo feito. Vamos supor que você trabalha numa empresa hoje, vamos supor que você... Ah, e outra coisa, né? Pode ser que você, daqui a pouco, você está fazendo sua faculdade em RH, pode ser que você arrume emprego numa empresa que não tenha sistema online, e que você tenha que fazer o negócio ainda à moda antiga. Então, você tem que entender como é que o processo é feito, né? Se a empresa tiver o sistema online, melhor, mas é bom você entender o procedimento todo. Então, vamos pegar uma empresa mais tradicional, digamos que você está lá trabalhando numa empresa mais tradicional, que ainda não tenha um sistema online, e você foi para o RH daquela empresa e que vocês ainda trabalham recebendo currículos de funcionários, como antigamente era feito. Como é que isso funciona, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, para a área financeira. A empresa lá, surgiram, um exemplo também, duas vagas para a área para assistente financeiro daquela empresa. Aí você, do RH, vai fazer um anúncio da vaga, né? Fazer um anúncio de uma vaga, vai anunciar nos meios, que daqui a pouco eu vou mostrar as fontes de recrutamento possíveis para você fazer os anúncios, e aí você vai anunciar aquelas vagas. Gente, aí eu coloquei aqui, ó, vamos supor que você faça um recrutamento e consiga 1.200 currículos. Então, gente, a primeira diferença, recrutamento e seleção são processos distintos, porque o recrutamento é o ato de você recrutar candidatos. Como o próprio número já diz, você está simplesmente reunindo os candidatos que vão participar do processo seletivo. Então, eu coloquei 1.200 currículos, pode ter gente que fala, não, professor, mas está doido que tanto de currículo? 1.200 currículos, gente, até pouco. Dependendo da empresa, eu já vi empresas aí que quando anuncia vagas, elas recebem 6.000 currículos, eu já vi isso. Mas é comum você ver 2.000 e tantos currículos, 3.500 currículos, tá? Depende do porte da empresa, né? E depende da imagem da empresa também no mercado. A empresa tem que ter uma imagem melhor. Por isso que a atração, daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes, as empresas investem muito na atração, elas investem na imagem dela no mercado, que é para conseguir atrair a maior quantidade de pessoas possível e os melhores candidatos, né? As empresas investem na imagem delas para a gente ver, né? E você vê uma coisa qualquer de uma empresa e fala, nossa, essa empresa é bacana demais, gente, já queria tanto trabalhar lá, deixa eu ver como é que eu faço para mandar um currículo para lá. Então, elas querem atrair os melhores candidatos, né? Então, elas divulgam suas vagas, aí vamos supor que lá no seu exemplo, você trabalha no setor de RH, fizeram o anúncio das vagas e vocês conseguiram atrair a atenção de 1.200 pessoas. Foram 1.200 candidatos que enviaram currículos para você, de papel, né? O que acontece aqui? Se a sua empresa não tem esse mecanismo de recrutamento online e ainda faz tudo manualmente, o que vai começar? Você reuniu 1.200 currículos. Então, gente, a primeira coisa que você tem que entender, vai começar uma fase de triagem, que é o que significa, na verdade, essa triagem? Esses 1.200 currículos que você recebeu, pode ter certeza que a grande maioria deles, muita gente, não atende os requisitos da vaga. Por isso é que a empresa tem lá, né, vocês viram com a Fabiana, como fazer como é que é?
a descrição do cargo, né? Então, dá um branco na gente, tanta coisa na cabeça. Vocês não fizeram lá, não viram com a Fabiana, descrição de cargos? Quando você faz a descrição de cargos, você coloca lá as competências que a pessoa precisa ter, as habilidades, os conhecimentos específicos daquela área que ela vai atuar. Se a pessoa precisa ter só ensino médio, ou se ela precisa ter ensino no 2º grau completo, ou se serve ela está cursando a faculdade, isso tudo está na descrição do cargo. E, né, os requisitos, outros requisitos mentais, requisitos físicos, o que a pessoa precisa ter para ela preencher aquela vaga. Então, vamos dar um exemplo, né? Nós estamos falando aqui de surgiu 2 vagas de assistente financeiro. Então, o RH vai pegar lá os requisitos daquela vaga, né, daquela área lá, né, financeira, assistente financeiro, o que demanda, o que precisa ter? O assistente financeiro, tudo exemplo, né, gente? Estou dando exemplos aqui. Ele precisa ter conhecimento de Excel, ele precisa ter conhecimento, no nosso exemplo, ele precisa ter conhecimento de análise de investimento, ele vai precisar para aquela empresa lá, para aquela área dele, análise de indicadores financeiros, e aí a empresa exige que ele esteja cursando a faculdade a partir do 4º período, um exemplo, tá? Não estou querendo dizer que assistente financeiro tem que ter faculdade a partir do 4º período, não, um exemplo, né? Então, você montou lá um perfil da vaga que você precisa e tem que ter essas características. Tem que ter conhecimento de Excel, conhecimento de análise de investimento, tem que estar cursando faculdade. Faculdade ou de administração, ou de contabilidade, ou de economia, a partir do 4º período. Então, você tem um perfil da vaga. Você pode ter certeza, gente, que daqueles 1.200 currículos, uma boa parte deles não atende. Por quê? Tem um monte de gente que vê um anúncio da vaga, aí está falando lá, tem que ter conhecimento avançado de Excel. E o cara, na verdade, ele tem um Excel meio intermediário, mas ele fala, ou então ele tem um Excel básico, né? Tem muita gente que faz isso. Tem um Excel básico. A vaga exige Excel avançado, mas ele fala assim, mas eu vou mandar meu currículo, quem sabe dá certo. Tem outros que viu lá, tem que estar no 4º período. Mas aí o cara está no 1º ou no 2º período, mas ele falou também, eu vou mandar meu currículo, vai que dá certo. Então, isso tem muito, né? Muita gente manda. E outras pessoas que eles não veem a descrição do cargo, que os requisitos, não. Ele viu uma vaga anunciando lá, ele sai mandando o currículo dele. Então, gente, o RH vai receber 1.200 currículos, mas uma boa parte deles não atendem. Então, o RH vai fazer uma primeira triagem, né? O RH vai pegar, antigamente, né, sem ter nenhuma tecnologia, currículo por currículo, analisar. E esse cara está no 1º período, não serve. Separa, descarta. Esse aqui, e não, em inglês, o Excel dele é básico, não serve, separa. E esse aqui não tem conhecimento que eu preciso, não tem conhecimento de análise de investimento, separa. Aí pega um que vai falar, esse cara está cursando o 5º período de economia, tem conhecimento avançado de Excel, tem conhecimento de análise de investimento, tem conhecimento disso, atende, beleza, seleciona, separou o currículo dele. Então, vai fazendo essa triagem e vai separar. Então, aqui é um exemplo que eu dei, tá? Não quer dizer que tem que ser 150 currículos, é um exemplo hipotético, que você pegou os 1.200 currículos, analisou, descartou 1.050 currículos que não atendiam a vaga e selecionou 150 currículos que atendem a todos os pré-requisitos da vaga que você tinha anunciado lá. Então, beleza. Então, agora você fez uma primeira triagem, tem 150 currículos na mão que atendem. Só que você precisa fazer uma nova triagem, porque você tem que se certificar de que aquela pessoa que colocou lá Excel avançado, se ele tem realmente Excel avançado. Porque muita gente ainda coloca umas mentirinhas no currículo lá, né? Ou às vezes o cara colocou lá, tá no
está lá no 4º período de administração, mas a faculdade está trancada, e ele não mencionou no currículo. E para você, a faculdade trancada não serve. Então, estou dando exemplo, né? E aí, gente, deixa eu ver se tinha outra etapa aqui. E aí, outra coisa, ó. Então, aí você pode fazer uma segunda triagem. Que você pode pegar aqueles 150 currículos e fazer uma ligação. Aí você vai ligar lá, receber o currículo do Paulo. Vai ligar, o Paulo, tudo bem, aqui é fulano de tal, do RH da empresa tal. Estou com o seu currículo aqui na mão, queria bater um papo contigo para ver como é que você está, se você tem interesse na minha vaga. Eu vi aqui que você tem um Excel avançado. Tem mesmo Excel avançado? Aí o cara começa, não, bom, não é bem avançado, não. Eu tenho uma noção boa de Excel, que tem gente que ele tem uma noção básica de Excel, sabe configurar lá o Excel, sabe julgar algumas formulinhas lá, ele já acha que tem Excel avançado. E na hora que você vai conversar com ele, aí ele começa. Você fala com ele, então, se eu fizer um teste de Excel com você, você se garante realmente? Aí ele começa, não. Na verdade, eu tenho um Excel intermediário. Aí você já começa a perceber que nem intermediário ele não tem. Aí você já vai pegar, já vai descartar. Né? Liga para o outro, fulano, tal, papapá, aí a sua faculdade, você colocou aqui que está no 4º período, na verdade está trancado, então também não serve. Então você vai separando, você está fazendo uma nova triagem, um filtro, né? Você vai cada vez mais peneirando. Aí num telefonema, você já descartou uma série de currículos, 80 currículos, e já selecionou, já peneirou de novo 60. Agora, esses 60, você, pelo menos por telefone, o cara te garantiu que ele tem um Excel, que pode fazer teste com ele, garantiu que ele tem conhecimento de análise de investimento, te garantiu lá, estou cursando, 5º período, estou matriculado, beleza, selecionou 60 candidatos. Esses 60 currículos, agora eles atendem exatamente a vaga. Mas na parte técnica, porque ainda tem um outro problema, deixa eu ver se está tudo bem aqui, tem hora que minha internet cai aqui. Agora tem um outro problema, gente, é o seguinte, tem um outro problema, aqueles 60 currículos, eles atendem aos requisitos técnicos, aos requisitos da vaga. Mas vem também, gente, a parte comportamental, que é importantíssima. Parte comportamental que eu falo é o quê? É se o candidato se apresenta bem, a apresentação pessoal do candidato, né? Quando eu falo, gente, apresentação pessoal, eu não estou querendo falar da beleza, se o candidato é bonito, se é feio, não, pelo amor de Deus, não me entenda mal. É a apresentação. Eu, por exemplo, sou feio para danar, mas olha aqui, estou aqui dando aula para vocês aqui de terno e gravata para minha casa, poderia estar aqui de camiseta, mas fiz questão de vir de terno e gravata com crachá da faculdade, com um fundo bacana aqui, que são meus livros. Então, a apresentação pessoal, quando eu falo, é isso, tá? O cara está bem apresentável, barbinha feita, arrumadinho e tal. Se ele se expressa bem, porque tem candidatos também que falam muita gíria, né? Se ele se expressa bem, se ele se comunica bem, porque pode ser que tenha um requisito lá, a questão da comunicação, que aí, isso aí você pode identificar através de uma videochamada ou de uma videoconferência. Então, hoje, né, gente, antigamente, não existiam essas tecnologias, eu peguei essa fase, não existiam essas tecnologias de videoconferência, essas coisas. Aí a empresa chamava os 60 candidatos lá na empresa, né? Aí o RH, ele ia fazer 60 entrevistas para poder, ou de repente fazia uma entrevista com mais gente, com mais pessoas, formava grupos e tal, mas entrevistava, ia ver a carinha desses 60 candidatos, ver como é que a pessoa se apresenta, como é que a pessoa conversa, aí uma entrevista que ela vai checar os conhecimentos dele, realmente se tem, pode já, de repente, se for pessoal, pode já aplicar lá um testezinho de Excel com ele, sei lá. Mas hoje as empresas, elas, por questões econômicas, tanto para a empresa quanto para o candidato, né?
para não fazer o candidato se deslocar, gastar dinheiro com passagem, para ir lá na empresa, para depois ele ser dispensado. As empresas hoje, para ganhar tempo, fazem uma videochamada, fazem uma videoconferência. Que quando você está ali com o candidato numa videochamada, numa videoconferência, você já está vendo o candidato, você já está ali percebendo como é que ele conversa, como é que ele se expressa, como é que é a apresentação pessoal dele. Por isso que eu alerto vocês, gente. Hoje tem candidatos aí, tem alunos por aí afora, que eles acham que só porque a entrevista vai ser por videoconferência, não precisa dele estar bem arrumado, não. Aí o camarada... Gente, eu estou falando, quando eu falo para você certas coisas, eu falo em coisas que eu já vi, que eu já presenciei. Outro dia não, o ano passado, eu estava dando uma consultoria para uma empresa, eu precisava de um cara para a minha área lá. Então, eu estava ajudando o RH no processo seletivo, precisava de um assistente comercial. Aí pegamos diversos currículos, alguns currículos eu fui ajudar o RH, fui fazer videochamada. Então, eu estava fazendo videochamada com os candidatos, peguei uns 10 currículos lá para ajudar o RH para fazer já essa triagem, né? Aí teve um cara lá que eu liguei para ele e falei, fulano, eu posso fazer uma videochamada hoje com vocês 2 horas? Pode. Eu marquei com ele a videochamada. Eu não peguei ele de surpresa, não. Eu marquei o horário da videochamada. Ele estava sabendo que ia fazer a videochamada comigo. Para um processo seletivo, para uma vaga numa empresa. Aí, a hora que eu ligo, faço a videochamada com o cara lá sem camisa, deitado na cama. Pois não, o que é? Aí ele falou, vou fazer uma entrevista com você assim. O que você quer ser o cara deitado na cama, sem camisa? Eu olhei e falei, não dá nem para acreditar. Porque, Gi, não quer dizer que o cara tem que estar de terno e gravata, não. Mas também não precisa estar deitado sem camisa também, não. Aí outro dia eu falei isso, uma aluna falou, não, professor, que vergonha, eu estou aqui agora também deitado. Eu falei, você está assistindo aula. Você está pagando. Você pode assistir a aula do jeito que você quiser, não tem problema isso aí. Estou falando de uma entrevista de emprego aí. O cara está precisando da vaga de emprego, nossa empresa está precisando também, mas ele está precisando. Eu marquei com ele a entrevista de emprego por videoconferência, videochamada. O cara nem para se arrumar, mais ou menos, não precisa dele ter um fundo com livro, não. Que ele vá para um canto da casa com a parede branca atrás, sentado numa cadeira, não precisa de estar de terno e gravata, mas que esteja pelo menos com uma camisa bem arrumada, uma roupinha que ele usa para ir à missa ao domingo lá, se arruma direitinho, pois não, se eu deseja, vou fazer uma entrevista com ele e vou estar vendo a questão como eu falei aqui, da aparência dele, eu vou estar vendo como é que ele se comunica, como é que ele se expressa, se ele fala muita gíria ou não. Então, gente, aí agora eu estou buscando atender a parte comportamental. Ó, onde é que a gente estava aqui? Olha lá, ó. Até aqui, os 60 currículos atendiam a parte técnica, né? Precisava de Excel, ele tinha. Precisava disso, ele tinha. Aí eu fiz uma nova triagem. Desses 60, eu já descartei aquele cara que está sem camisa, aquele cara que fala muita gíria, que não serve, que eu percebi que ele botou umas mentirinhas no currículo dele. Separei, descartei, e ó, agora eu selecionei 24 candidatos, que esses 24, sim, todos eles atendem nos requisitos lá da parte técnica, se expressam bem, conversam bem, a apresentação pessoal deles foi excelente. Então agora eu vou para a seleção realmente, agora eu vou poder chamar esses 24 candidatos para fazer uma entrevista mais aprofundada, que até então eu fiz só uma entrevista superficial, para ver se o cara se expressa bem, para ver se ele não fala gíria, a apresentação pessoal dele, identifiquei aqueles que me interessam, vou agora para a fase final, o processo seletivo final aqui, realmente. Aí agora eu vou chamar os 24 candidatos, eu vou preparar um questionáriozinho para fazer uma entrevista com ele, eu vou a fundo, agora eu vou aplicar um teste de Excel realmente com ele, eu posso preparar um teste de análise de investimento, posso pedir o cara do RH, se eu não tiver conhecimento, ou do RH não, lá da área financeira,
gerente financeiro, eu estou agora na fase final do processo com aqueles candidatos para selecionar para sua vaga. Eu queria, você falou que quer um cara que tenha conhecimento de análise de investimento. Tem jeito de você fazer um questionário, uma provinha aí com 5 questões de análise de investimento, para eu aplicar no camarada lá. O cara vai fazer para você, você aplica lá o teste com ele, e aí, desses 24 candidatos, aí agora você está numa entrevista pessoal, você pode fazer uma dinâmica de grupos, né? E aí você, então, seleciona 12 finalistas. Esses 12 finalistas, gente, são 12 candidatos que atendem, foram selecionados num universo de 1.200 candidatos. Que depois você parou 150 currículos, que depois você filtrou, peneirou, separou 60, que depois você peneirou, separou 24, que você ainda peneirou mais um pouquinho, separou 12. Então, teoricamente, esses 12 candidatos ali, ó, todos eles preenchem a vaga bem. Esses 12 finalistas ali têm que ser 12 excelentes candidatos, que a empresa vai até ficar com dúvida de qual são. Aí eu tinha falado 2, mas aqui eu usei 4. Vamos supor que você está precisando de 4 assistentes financeiros. Aí agora, gente, nessa reta final, o que o RH normalmente faz? Ele envolve, olha lá, o gestor da área. Agora, nessa fase final, com esses últimos 12 candidatos, aí você vai falar, ó, o gerente financeiro, aquele processo seletivo lá para separar os 4 assistentes financeiros para você, nós estamos na fase final agora, que nós vamos ter sexta-feira as entrevistas finais, a dinâmica de grupo com os 12 candidatos. Então, gostaria que você pudesse participar. Combina com o gestor, o horário que ele pode, marca com os candidatos, que aí agora, gente, é importantíssimo, porque nessa última etapa agora, vai estar o RH, vai estar lá os 12 candidatos, o RH, né, normalmente 2 pessoas ou 3 do RH, e o gestor, o gerente lá da área financeira vai estar. E aí, gente, olha só, nessa fase final agora, o poder de decisão é até maior para o gestor da área. Ele tem um poder maior de decisão, porque as pessoas vão trabalhar com ele. O RH já cumpriu toda a função dele aqui, ó. Já analisou 1.200 currículos, já fez 3 fases de triagem, já fez entrevistas com esses candidatos. O RH já cumpriu a obrigação, já arrumou para ele 12 excelentes candidatos. Aí agora, normalmente, o que acontece? Vai ter lá as dinâmicas de grupos, as entrevistas, né? O RH vai comandando ali, fazendo já as entrevistas ali, todo mundo junto, o gestor financeiro participando, ele também pode fazer pergunta para os candidatos, eles vão passar as dinâmicas de grupos, o pessoal vai fazer a dinâmica de grupo, e aí, no final, o que acontece? O pessoal agradece aos candidatos, pessoal, então, vou pedir para vocês se retirarem, aguardem em casa, hoje ou amanhã nós estamos comunicando a vocês e chamando os 4 que serão contratados, eles vão embora, aí o RH vai conversar com o gestor da área e vão se entender. O gestor vai ouvir o RH vai ter uma série de apontamentos que ele veio fazendo desde as primeiras entrevistas lá de cima, ou seja, o RH vai ter um embasamento para poder embasar o gestor para tomarem a decisão. Normalmente, eles acabam tomando a decisão em conjunto. O gestor vai dar a opinião do que ele achou do candidato, o RH também vai dar a opinião do que eles acharam do candidato, dos candidatos, e aí o gestor da área, juntamente com o RH, normalmente eles tomam em conjunto, sendo que a decisão final é do gestor da área, porque o gestor vai trabalhar com a pessoa. Se o gestor falar, não, eu quero esses 4 candidatos aqui, o RH não vai se meter, né? Ele vai embasar o gestor para tomar a decisão. Mas, normalmente, eles tomam a decisão em conjunto, tá? Que o gestor gosta também de ouvir a opinião do RH. E aí, faltou só falar do aqui, ó, agência de recrutamento. Por que eu estou falando de agência de recrutamento? E também o recrutamento online, que não está aqui. Então, olha só.
Hoje, esse processinho todo aqui de triagem, gente, ele é muito cansativo e exaustivo, e é um trabalho braçal, né? Pensa você ir trabalhar no RH, pensa bem lá, aí a empresa recebeu 1.200 currículos, aí você vai pegar 1.200 currículos de papel para ficar lendo e analisando e fazendo triagem manual. Isso, gente, com a tecnologia que nós temos hoje, isso aí já está muito fora de moda, não é? Por isso é que as empresas grandes aí, elas... gente, isso hoje, qualquer empresa pequena também pode ter um sisteminha, é fácil, ela aluga um sisteminha aí, não é caro não, tá? As empresas, às vezes, não têm por falta de conhecimento, acha que tem que pagar um cara para desenvolver, que isso aí vai custar muito caro, e que é difícil de usar, não é simplesinho de usar, né? Fabiana deve ter mostrado para vocês aí o sistema da Fortes, senão a gente dá um jeito uma hora de mostrar para vocês, eu vou falar com ela, né? Mas aí o que o sistema faz? Ele elimina isso aqui tudo, ó. Ele, pelo menos uma parte, né? O sistema recebeu 1.200 currículos, aí o que você faz? Aliás, o sistema, ele está sempre recebendo currículos. As pessoas que vão lá e se cadastram lá, vai estar tudo armazenando dentro do banco de dados da empresa. Uma hora que a empresa precisa, né, contratar, ela precisa de 12 candidatos lá para fazer a final do processo seletivo. Primeiro o RH vai lá no sistema, já vai selecionando. Eu quero candidatos que tenham Excel avançado, que tenha curso superior a partir do 4º período, que tenha conhecimento disso, que tenha conhecimento daquilo, que tenha Word avançado, que tenha isso e aquilo. O sistema já filtra. O sistema já filtra e já vai dar lá para o RH. Que, ó, eu tenho aqui, ó, por exemplo, 120 candidatos. Já filtrou. Já tirou esse trabalho braçal, ó, do RH pegar e selecionar 1.200 currículos. Que é uma coisa de louco. É muito braçal. Já facilitou meio mundo a vida do RH. E outras empresas, eu já vi, eu vou até dar um exemplo aqui, que eu participei uma vez que aconteceu um caso real. Usam a agência de recrutamento. Como que é essa agência de recrutamento? Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava numa empresa, que de vez em quando eu cito aqui, depois eu vou responder os comentários aqui, viu, Alessandro, Cassiano, tá? Eu trabalhava numa empresa lá em Copacabana, que eu participei do início da formação do RH lá nessa empresa. Eu era da área comercial, mas como eu já dava aula na faculdade, a empresa não tinha RH, e a empresa estava crescendo, o cara falou, vamos montar um RH. Agora é questão de honra esse ano, vamos montar um RH. Então, ele contratou 2 meninas formadas em RH muito boas, muito competentes, que eu acabei tendo uma aproximação grande com elas, que elas sabiam que eu dava aula na faculdade, me pediam opinião também, eu ajudava elas lá, estava se estruturando, né, o setor de RH. Então, eu participei muito lá desse setor. O que estava acontecendo? Eu vi o diretor um dia fazer. Anunciaram, surgiu várias vagas lá internas dentro da empresa. Aí o RH pegou e anunciou essas vagas. Não tinha sistema, não tinha nada, não. Anunciou as vagas lá, nas fontes delas lá. Tal. Aí chegou, gente, foi um negócio assim, de 1.000 e tantos currículos, chegou lá. De 1.600 e tantos currículos. Aí essas meninas começaram, processo de triagem de currículos. 1.600 currículos, só 2 meninas, para fazer aquilo. Aí, um belo dia, o diretor chegou lá no RH, né? Pessoal, e aquela reunião que a gente ia ter aí sobre a implantação do sistema de avaliação de desempenho? Cadê o protótipo que vocês iam me mandar para a gente analisar, para implementar também um sistema de avaliação de desempenho? Aí as meninas falaram, diretor, mas essa semana não dá não. Olha aqui, ó, foi uma pilha assim, ó, 1.000 e tantos currículos. Nós estamos aqui fazendo triagem de currículos, velho. Nós recebemos 1.600 currículos, estamos aqui atolados aqui analisando os currículos. Aí o cara falou, não, então tá bom, então beleza. Aí na outra semana o diretor chegou lá. Meninas, e aí, como é que é? E o negócio lá da avaliação de desempenho que eu falei, eu também preciso até evoluir com a questão do treinamento também. Diretor, mas não dá não, nós ainda estamos aqui ó, na metade do bolo de currículos aqui, ó.
1.600 currículos. Aí o cara falou, então tá bom, semana que vem eu passo aqui para ver. Aí chegou na outra semana, o diretor falou, meninas, e aí, como é que é? E o negócio da avaliação de desempenho? Ah, diretor, agora também não dá não, nós ainda estamos aqui agora fazendo as ligações, selecionamos 120 currículos, estamos aqui ainda enrolada com as ligações. Aí o cara falou, opa, peraí, então o tempo está errado, nós estamos fazendo a coisa errada. Nós estamos batendo cabeça. Não, eu não contratei vocês, eu não contratei o RH, não foi para ficar aqui fazendo triagem de currículo, não. Eu contratei vocês para fazer triagem de currículo, para fazer processo seletivo, mas também eu preciso de avançar com a avaliação de desempenho, eu preciso implantar um sistema de treinamento e desenvolvimento, nós temos que terminar o planejamento nosso da remuneração estratégica, que é tudo coisas, gente, mais estratégicas do que ficar analisando currículo de papel. Esses processos de triagem, eles são muito braçal. Não é que não seja importante, não é que não seja um trabalho importante, não, mas é menos estratégico, A empresa não ganha nada com elas lá olhando o currículo. Ganha muito mais elas fazendo treinamento de funcionário, fazendo avaliação de desempenho, é muito mais estratégico. Não é? Agora, a seleção de candidatos é importantíssima, mas essa parte final, vão gastar tempo com essa parte final. Se eu tenho alguma forma, ou eletrônica, ou se eu tenho alguma agência de recrutamento que possa fazer isso aqui para o meu setor de RH, não faz mais sentido o meu RH ficar perdendo 2, 3 semanas fazendo triagem de currículos. Aí o que o diretor pensou? Gente, olha só, vamos fazer uma coisa, vamos contratar uma agência de recrutamento. Tem tanta agência por aí, outro dia eu vi um anúncio. Foi procurar saber, tinha uma agência lá da Barra excelente, eu não me lembro o nome, e ele fez um contrato com essa agência por um preço muito acessível para a empresa. Ele passou a pagar lá um valorzinho por mês para a agência, mas ele desafogou o RH dele. Que aí, o que as meninas do RH passaram a fazer? Ela montava lá o perfil da vaga e mandava para a agência. Agência, eu quero 12 candidatos com esse perfil aí. Gente, você precisa de ver que trabalho bem feito que essa agência fazia. A pena que eu não guardei o nome da empresa, tem muitos anos isso. A agência, numa semana, ela já mandava prontinho os 12 candidatos finalistas. Aí o RH tinha só o trabalho de fazer a fase final, a entrevista final, a dinâmica de grupo, chamava o gestor da área, já com 12 candidatos prontos. Acabou todo esse trabalho aqui, que é muito braçal, é muito difícil, é demorado, é braçal, é cansativo. E você pode terceirizar isso, ou faz um sistema que faça isso, ou passa isso para uma agência fazer, Olha o quanto que a empresa ganhou com isso. Aí as meninas puderam ter mais tempo para acabar de desenvolver o processo de avaliação de desempenho, o processo de treinamento e desenvolvimento, não é? O Alessandro falou, envolver a gestão considero muito importante. Importantíssimo. Jamais, gente, se eu estou no RH de uma empresa, jamais eu vou me meter a ficar contratando gente ali. Tem o gestor também analisar. Porque se depois aquele candidato der errado lá, não foi só eu, não foi só o RH, não. O gestor também veio cá, participou e aprovou. Você está dividindo a responsabilidade. Não é que tem que ser obrigatório. Se o gestor falar, não, eu não quero participar, ele não quer. Ah, não, eu estou enrolado essa semana, você mesmo pode selecionar e me mandar. Ótimo, ótimo. Mas se você puder envolver ele tem mais experiência naquela área que você. Ele conhece mais, apesar do RH, ele tem um conhecimento amplo sobre pessoas, mas o gestor daquela área, ele tem mais capacidade de avaliar um profissional para trabalhar com ele. E outra, cada gestor tem um estilo de gestão dele. Ele vai ver lá os candidatos e falar, não, eu prefiro trabalhar com aquele cara lá. Vai dar mais certo comigo, com o meu estilo de gestão. E você, como é que você, RH, vai selecionar gente que combina com o estilo de gestão do outro cara que você não conhece direito? Então, é muito bom dividir.
esse negócio aí. A Cassiano falou, trabalhei numa empresa que o RH é nomeado como talentos humanos. Sim, muito bacana isso. Muito bacana isso. Gente, eu falei que eu tinha tanta coisa para falar. Ai, meu Deus, só um slide aqui já me ocupou a aula toda, mas era importante, né, falar sobre essas etapas, porque, de repente, eu sei que, de repente, tem alguns alunos aí que já até trabalham na área de RH, sabem isso, mas tem alunos que estão começando a vida aí nessa área de RH, que ainda não tem muito bem definido isso na cabecinha dele, não. Gente, só para encerrar essa aula de hoje, ó, é só para encerrar esse último slide aqui, que é importante, ó, né? Se você for fazer o anúncio da vaga, você pode ter uma situação que você está trabalhando numa empresa que não tenha sistemas online. Pode ter. Né? Pode não ter um contrato com uma agência de recrutamento. Né? A gente vê empresas aí com sistemas moderníssimos, mas tem muita empresa pequena que está começando agora aí que nem RH tem. Né? E é uma boa, gente, é uma boa oportunidade para vocês começarem a vida profissional. Às vezes o aluno entra para a faculdade, ele fica só pensando, agora eu já quero arrumar um emprego numa multinacional. E, gente, não é o melhor caminho, não. Normalmente não é isso que vai te garantir. Que a pessoa acha que ela já está fazendo faculdade, ela já quer começar a trabalhar lá na Nestlé, já quer começar a trabalhar ganhando R$6.000 no salário inicial dela. Gente, não, dificilmente isso vai acontecer, não é bem por aí, não. Infelizmente, a notícia é até triste, assim, ó, você vai ter que começar por baixo, fazendo um estágio, ganhando pouco, de repente apareceu uma oportunidade de uma empresa pequena, aceita, você tem que ir amadurecendo como profissional, adquirindo conhecimento, que aí, à medida que você vai tendo experiência, ficou lá 3 anos fazendo recrutamento e seleção, participando de treinamento com funcionário, 3 anos numa empresa pequena, aquilo vai proporcionar a você dar um salto maior. E quando você chega com o seu currículo numa empresa de médio porte, o cara já olha e fala, opa, não, você teve uma experiência já, beleza, vai lá. Aí você já vai para uma empresa de médio porte, aí você já vai estar fazendo uma pós-graduação. Aí, daqui a pouco, você já vai estar com 6, 7, 8 anos de experiência na área, formado em RH, com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, já com um inglês intermediário bom aí. Gente, é só bater na porta de uma multinacional que você já vai ser... Aí fica fácil de você entrar na multinacional. Porque essas empresas, elas exigem experiência, exigem um bom conhecimento de inglês. Então, mas aí a experiência é aos poucos. Então, as empresas pequenas vão servindo de trampolins para empresas maiores. E aí você vai para uma empresa pequena, então, que não tem nada de tecnologia nem nada, você vai ter que usar o recurso que tem. Então, olha lá, ó, bancos de candidatos sem ser online. Eu aconselho você a criar um banco lá de currículos mesmo, vai arquivando aquilo num Excel, de alguma forma qualquer, mantenha um banco lá, aí você separa por área, né, currículos para a área financeira, currículos para a área de marketing, currículos para a área de RH, currículos para assistente, currículos para gerente, currículo, sabe? Você dá um seu jeito de você separar e arquivar isso, porque pode ser um primeiro momento. A empresa precisou de um assistente financeiro, de repente você vai lá, você pega aqueles currículos de entrevistas que você já fez no passado, né? De repente um candidato não serviu lá no passado para você, mas de repente hoje serve. De repente ele não serviu porque tinha naquele momento pessoas melhores. Você descartou ele até com pesar, né? Falou, aquele cara era tão bom, mas aí tinha 3, 4 candidatos excelentes, aí tinha só 2 vagas. Então, hoje teve uma nova vaga, aquele cara lá que você ficou na dúvida, de repente ele está desempregado ainda naquele momento, chama. Você já economiza tempo para preencher a vaga da empresa. Forçar os funcionários a indicar candidatos é uma excelente estratégia, muitas empresas fazem. Ficam sempre, né,
pedindo para os próprios funcionários da empresa indicar candidatos para vocês. Né? Eu já vi empresas aí que elas até dão um tipo de premiação para o funcionário. Se ele indica uma pessoa, depois aquela pessoa é contratada pela empresa, quem indicou ganha uma premiaçãozinha, às vezes até em dinheiro lá, 10% do salário da pessoa, vai lá como um bônusinho. Mas é um gasto que a empresa está tendo. Mas a empresa não ia pagar a agência, a empresa não ia pagar um sistema. Se não tem, então ela pode pagar o funcionário, ainda está motivando o funcionário. Gente, eu vou só encerrar isso aqui, ó, que é importante. Ó. Cartazes ou anúncios na portaria da empresa. Muita gente fala assim, professor, isso nem se usa mais, não. Coisa antiga. Tá, mas se a sua empresa não tem métodos modernos, você tem que se virar nos 30. Então, o cartazinho aqui, ele pode não funcionar muito bem se a sua empresa é mais afastada. Mas pensa se você trabalha numa loja de shopping. E aí a sua empresa está precisando de um atendente. Sua empresa está precisando de um vendedor. Sua empresa está precisando de um caixa. E sua empresa é na loja de shopping, que passa na porta do shopping ali milhares de pessoas. Você, de repente, pode colocar um anúnciozinho lá na portaria, lá na porta da empresa. Estamos com vagas, mande currículo para o e-mail e tal. Vai chover currículo para você. E quanto você gastou? 0. Você gastou só a impressão de uma folha A4. Gastou nada. Se não funcionar, você não perdeu nada. Né? Contatos com sindicatos, associações de classe. Então, eu, por exemplo, trabalho no mercado imobiliário, né? Tem o sindicato das administradoras, tem a ABAD, que é a Associação das Administradoras. Toda vaga que eu tenho lá, eu pego um e-mail, crio um e-mail lá com o anúncio da vaga e mando para o Secov, mando para a ABAD. Eles anunciam nas redes deles também. Costuma aparecer um monte de currículos. O sindicato, as associações, têm todo interesse em ajudar a empresa. Né? E ajudar a sociedade também. Né? E eu não estou gastando nada. Se não funcionar, se não aparecer currículos através dessa estratégia, eu também perdi o quê? Nem imprimi papel, não imprimi. Eu mandei um e-mail lá para a ABAD, não perdi nada. Contatos com universidades, escolas, agremiações, todo tipo de contato que você tiver, anuncie a vaga. Né? Eu posso anunciar também. Surgiu uma vaga na minha empresa, anuncio nos grupos aqui, dos alunos aqui, vai chover currículo lá para mim. Quanto que eu estou gastando? Nada. Contrato, só para encerrar, contratos com empresas, outras empresas que atuam no mesmo ramo. Não é empresa concorrente minha. Por exemplo, né? Se eu estou lá no mercado imobiliário, a minha empresa é administradora de condomínio. Tem um outro tipo de empresa que atua no mesmo ramo, mas ela não é concorrente minha. Por exemplo, a empresa de manutenção de elevador. Essa empresa, ela não é concorrente minha. Mas nós somos parceiros. Eu tenho as parcerias minhas, tem condomínio precisando de uma empresa de elevador, eu indico os amigos meus lá da área de elevador. Da mesma forma, o meu amigo lá também. Se ele souber que ele tem um condomínio que ele dá manutenção no elevador do condomínio. Se ele souber que o cara está querendo trocar administrador, ele me indica também. E da mesma forma, nós somos parceiros. Sempre que eu preciso de candidato, de currículos, e não estou conseguindo, eu ligo para ele, cara, você não tem um currículo bom aí não para me indicar? Ele, tem. E manda o banco dele lá. E ele também, quando precisa, me pede, eu troco. É essa troca de figurinha. Que nós não somos concorrentes, não estamos prejudicando um ao outro. E, de repente, ele me manda uns bons currículos lá, que eu arrumo o cara para preencher minha vaga, sem gastar nada. Então, gente, são dicas, né? Só para encerrar, essas duas últimas aqui, ó, a última, aliás, anúncio em jornal, isso aqui realmente já caiu de moda. Mas a gente coloca ali, que vai que você é chamado por uma empresa lá no interior de Minas, num lugar que é bem afastado da cidade. Você vai trabalhar numa empresa lá, que ela presta um trabalho perto de uma empresa, de uma cidade pequena, que não tem muito recurso, então, de repente, um meio de você conseguir anunciar no jornal local da cidade lá, mas hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, dificilmente você vai anunciar em jornal, que isso já está fora de moda. E aí, pessoal, olha só,
Na aula que vem, eu vou lembrar de falar um pouco. Eu já até falei, né? Do recrutamento online. E você tem hoje os recursos de redes sociais e LinkedIn, que eu vou tentar falar. Próxima aula já muda o assunto, mas só para a gente poder dar uma encerradinha aqui, eu tento falar com vocês. Espero que tenha sido esclarecedor esse discursinho que eu tenho sobre as etapas do recrutamento. Espero que tenha ampliado um pouco a sua visão, que às vezes eu falei, muita gente já trabalha nessa área, tem um pouco de conhecimento, mas tem muito aluno que está começando a faculdade agora e que nunca trabalhou na área ainda. Está vindo fazer a faculdade porque quer aprender para arrumar emprego. Então, isso aqui dá uma... As pessoas, às vezes, têm uma noção diferente de como é que funciona o processo seletivo. Lívio falou aqui, professor, em relação ao processo de seleção para contratação, essa integração, digamos assim, de RH e gestor, é uma tendência ou sempre foi assim? Nem sempre foi assim. De alguns anos para cá, essas técnicas do RH vieram sendo aprimoradas. Tá? Vieram sendo aprimoradas e hoje, na verdade, são essas empresas mais modernas que fazem essa integração aí do gestor com o RH. Tá? Pessoal, amanhã vou fazer o possível para ajudar vocês com relação às dúvidas do relatório, ajudar lá a Kátia e a outra aluna que está com problema. Vou ver, anotei tudo que eu tenho para fazer aqui, tá? Gente, muito obrigado aí, não queria até falar mais, mas são 9 horas já. Obrigado por terem ficado aí até essa hora, né? E se tiver dúvida com relação ao projeto, também me manda. Final de semana eu vou estar aqui em casa de bobeira, sexta-feira vai ser feriado para mim, pode me mandar dúvidas à vontade aí que eu ajudo da melhor forma possível. Gente, um beijo no coração, fiquem todos com Deus, obrigado aí pelo feedback, pessoal falando que a aula foi muito boa, muito obrigado. Tá? A gente ainda vai ter muita coisa bacana para falar ainda para frente aí. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Professor. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.